Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um livro que, sinceramente, deu que falar no mundo inteiro: O Segredo, de Rhonda Byrne. Vamos tentar perceber qual é a ideia central, esta lei poderosa que, segundo a autora, rege as nossas vidas. E, para começar, olhem só para esta promessa que vem direitinha do livro. O Dr. Joe Vitale diz que podemos ter, fazer ou ser qualquer coisa que quisermos. Uau! É uma afirmação bastante forte, não é? Mas é precisamente esta a base de tudo o que vamos analisar. Ok, mas de onde é que esta ideia surgiu? A verdade é que a história por trás do segredo é quase tão interessante como o conceito em si. E tudo começa, curiosamente, num momento de grande crise pessoal. A própria autora, a Rhonda Byrne, conta que a vida dela estava basicamente em cacos. Sentia-se completamente esgotada, estava a lidar com o luto pela morte repentina do pai e as relações pessoais dela estavam um caos. E foi mesmo no meio deste desespero todo que algo completamente inesperado aconteceu. O que aconteceu foi que a filha dela lhe deu um livro já com 100 anos, e foi ao ler aquelas páginas que Byrne teve uma espécie de revelação, um vislumbre do que ela veio a chamar o grande segredo. Isto foi o ponto de partida para uma autêntica caça ao tesouro, uma investigação histórica para perceber melhor o que tinha descoberto. E o mais curioso da investigação dela foi descobrir que este segredo não era propriamente novo. Ela encontrou referências a ele em figuras históricas de peso, estamos a falar de Platão, Shakespeare, Newton, até Einstein. A ideia é que este conhecimento sempre existiu, só não estava à vista de todos. O que nos leva, obviamente, à pergunta de 1 milhão de euros. Depois desta viagem pela história e por todo este mistério, afinal, que raio de segredo é este? Vamos a isso. Qual é exatamente o segredo? O livro dedica toda a sua primeira parte a desvendar isto, passo a passo. Pronto, aqui está. O segredo, na sua essência, é a chamada lei da atração. A definição que o livro dá é muito direta. Tudo o que acontece na nossa vida fomos nós que atraímos, através das imagens que temos na nossa cabeça. Basicamente, tem tudo a ver com aquilo em que pensamos. E para reforçar esta ideia, o livro cita Prentice Smallford, que disse: cada pensamento nosso é uma coisa real, uma força. A ideia-chave aqui é que os pensamentos não são só fumo, não são passivos, são, segundo o livro, forças reais, impulsos de energia que estão ativamente a moldar o nosso mundo. Ok, vamos aceitar a premissa por um momento. Se os pensamentos são forças, como é que eles criam a realidade na prática? Vamos ver a parte mais mecânica disto, como é que a lei da atração supostamente funciona. Há uma frase no livro do Mike Dooley que resume isto na perfeição. Os pensamentos tornam-se coisas. É isto. Esta é a ideia central. A nossa mente funciona como uma fábrica que produz a nossa vida. O princípio por trás de tudo isto é muito simples. Semelhante atrai semelhante. O livro explica que quando temos um pensamento, estamos a atrair outros pensamentos parecidos. E se nos focarmos nisso de forma contínua, pumba, acabamos por atrair a manifestação física dessa coisa. E a analogia que o livro usa para explicar isto é bastante visual. Pensem na nossa mente como uma torre de transmissão. Cada pensamento emite um sinal, numa frequência específica, é tal e qual numa torre de televisão que emite um sinal para criar as imagens que vemos no ecrã. A nossa mente faz o mesmo. E as imagens aparecem na nossa vida. Portanto, a lógica é, para mudar a vida, é preciso mudar a frequência. E para isso é preciso mudar os pensamentos. Charles Haanel, outro autor citado, reforça isto com a imagem do ímã. Ele diz que o nosso pensamento dominante, a nossa atitude mental, é o ímã. E a lei é sempre a mesma, semelhante atrai semelhante. Ou seja, a nossa mentalidade está constantemente a puxar para a nossa vida condições que combinam com ela. Claro que isto tudo levanta uma questão mais do que óbvia. Se é assim tão simples, por que é que não anda toda a gente a viver a vida com o que sempre sonhou? Bem, o livro diz que há uma armadilha muito comum na qual quase todos nós caímos. E o problema, segundo o segredo, é este. A maior parte das pessoas passa o tempo a pensar naquilo que não quer. Focam-se nas dívidas que têm, na solidão que sentem, nos problemas que enfrentam. E ao fazerem isso, sem se aperceberem, estão a atrair exatamente mais disso. E agora vejam esta parte que é fascinante, e a forma como a lei da atração, supostamente, lida com a negação. Aparentemente, não processa palavras como não ou nunca. Simplesmente ignore-as e foca-se no tema do pensamento. Portanto, se alguém pensa não quer chegar tarde, o que o universo ouve é o foco em
chegar tarde. E o que acontece? Manifesta mais atrasos. Para ilustrar isto, o livro conta a história de um estudante chamado Robert. Ele era gay e vivia focado no medo de ser alvo de assédio. E, de facto, era essa a sua realidade. Mas depois foi aconselhado a mudar o foco. Em vez de pensar no que não queria, começou a pensar no que queria. Aceitação, sucesso. E a história conta que, em coisa de 6 ou 8 semanas, a vida dele deu uma volta de 180 graus. Os agressores desapareceram e ele começou a ter tanto sucesso como comediante que recebia ovações de pé. Ok, vamos juntar as peças todas. Como é que esta teoria toda se resume na sua mensagem final sobre o nosso poder pessoal? A conclusão é basicamente esta. O que estamos a pensar neste preciso momento está a criar o nosso futuro. Não é uma coisa que se faça uma vez e já está. É um processo contínuo. Estamos sempre, a cada momento, a criar a nossa vida com os nossos pensamentos. No fundo, a tese do segredo é que a nossa vida inteira, a saúde, o dinheiro, as relações, tudo é apenas uma manifestação física dos pensamentos que dominam a nossa mente. O que vemos cá fora é só um espelho do que se passa cá dentro. E isto deixa-nos com uma última pergunta, uma provocação final para ficarmos a pensar, que é a grande conclusão disto tudo. Se os nossos pensamentos criam a nossa vida, a pergunta que fica no ar é: o que é que vamos criar a seguir?